Muro ou Porta, parte 4. Qual é o seu papel na relação a dois à luz da Bíblia? Finalmente, o quarto vídeo. Se você não assistiu aos outros vídeos, você precisa assistir. Vou deixar o link aqui em cima, senão tu não vai entender nada. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos, dá like e vamos lá. Veja só, esse é o vídeo em que nós estamos se embasando até aqui, nesses 4 vídeos, em Cântico dos Cânticos 8, versos 8 a 10. Ainda estamos no verso 9 porque precisamos responder essa pergunta que surgiu, né? É errado uma mulher se declarar para um rapaz por quem ela está interessada? Onde está na Bíblia que isso é errado? Vamos então ver agora. Veja só, na Bíblia nós temos as seguintes passagens. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, 10. Só aqui que nos interessa. Preste atenção nesse verbo. E olha como ele se repete em uma outra passagem do mesmo livro. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que é recorrente aqui? Regular. O verbo achar. E sempre é falado de se achar uma mulher. Ou seja, a mulher, ela é encontrada, não é ela que procura. E a Bíblia fala de mulheres que procuram, mas sempre de forma negativa, se você parar para ver. Todos os contextos em que se tem uma mulher procurando o homem, é sempre de forma negativa. Então a gente vê aqui, isso também em Provérbios, né? Que a mulher é encontrada. Ah, mas espera aí. Talvez você esteja pensando o seguinte, mas naquela época a cultura judaica era machista e Salomão, como judeu, viveu nessa cultura. Por isso que ele disse isso. É mesmo? Bem, em parte isso é verdade. A cultura judaica ela era machista. Mas será que quando Salomão falou essas coisas, ele estava se baseando num aspecto cultural ou em um princípio estabelecido pelo próprio Deus? E agora, como vamos responder isso? Bem, para isso, nós precisamos ir a um contexto da Bíblia em que não havia judeu, não havia grego, não havia sequer nacionalidade e esse princípio se mantém, que é na gênese da criação humana. Em Gênesis 2, na criação do homem, ao ser descrita a maneira como Adão foi criado, o homem foi criado, nós vemos que Deus usou o pó da terra mais o fôlego de vida. E quando ele criou a mulher, Deus usou o pó, pegou mais um pouco lá de pó da terra e fez a mulher, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e ela passou a ser alma vivente? Foi assim? Não. Deus fez Adão cair num sono pesado, retirou uma das costelas do homem e ali fez uma boneca. Soprou-lhe nas narinas e ela sim passou a ser alma vivente. E daí? E daí que só nessa diferença de criação nós vemos diferentes papéis, diferentes funções, diferentes estruturas sendo estabelecidas e diferentes fragilidades também. Por exemplo, o homem, fisicamente falando, ele é mais forte que a mulher. Ninguém tem dúvida nisso, né? Bem, tem gente que contesta. Mas o que eu estou falando agora não é um aspecto bíblico, é um aspecto biológico. Aí você estuda biologia, anatomia, que você vai ver isso sendo comprovado, tá? Se você não concorda, discuta com a ciência. Mas é isso que a gente vê. O homem, ele é mais ogro, ele é mais forte fisicamente falando. Por quê? Porque ele foi feito do pó da terra. Ele veio direto do barro. E a mulher? A mulher é mais sensível. Ela não tem a mesma estrutura corporal forte como a do homem. Ela é mais sensível comparado a ele, porque ela veio da costela de Adão, parte sensível do homem. Uma vez eu estava conversando com uma jovem cristã, né, como eu, adventista, e eu falei para ela, se o homem leva um soco na costela, ele vai sentir muita dor, porque é uma parte sensível do homem. E aí ela falou, qualquer parte do corpo que você levar um soco, você vai sentir dor. Realmente, mas aí que tá. Se você concorda comigo que se você levar um soco, você que é homem, levar um soco no braço,
você vai sentir uma dor, mas se você levar a mesma intensidade do soco na costela, você vai sentir uma dor muito maior? Claro, porque a costela é mais sensível no corpo da pessoa. No corpo do homem também. Veja só, a costela é uma das partes, então, sensíveis do homem. E Deus tirou uma das costelas de Adão justamente para mostrar uma lição ali. Que lição que ele estava querendo mostrar? Que ensinamento? Que a mulher nunca vai ser igual ao homem a nível de estruturas. Isso implica em quê? Em muitos aspectos que não dá para a gente ver tudo. Mas entenda, a Bíblia, ela é um grande tesouro, é uma grande mina que quanto mais você cava, mais tesouros você encontra. No aspecto relacional, de iniciativa, na relação amorosa, por que é claro na Bíblia, que a Bíblia mostra que é o homem que tem que procurar? Por que Salomão disse isso? Porque a forma como Deus criou cada um foi de forma diferente. Deus deu ao homem essa incumbência. A mulher foi criada por Deus para ser amada, protegida pelo seu futuro marido, pelo seu marido e tudo mais. E ela foi colocada, criada da costela, para ela não ser inferior nem superior ao homem, mas para estar lado a lado com ele. E ele tem a incumbência de protegê-la e de conquistá-la. Não é só proteger, mas antes do casamento, na relação, ele que tem que ir até ela. É o princípio. O homem, por vir do pó, ele é mais racional, ele é mais precavido no começo da relação amorosa. Se você é homem, você sabe do que eu estou falando. Dificilmente você vai ficar vulnerável com o que uma mulher falar, porque é diferente a sensibilidade do homem para uma mulher. E Deus foi quem colocou isso. Deus fez isso para proteger o cara, porque ele sabia que ele iria ter que correr atrás, que nem sempre ele seria correspondido. Porque veja, se um homem convida uma mulher para sair, é natural, se ela aceitar o convite, ele pode ficar pensando como é que vai ser esse encontro. Já a mulher, ela é muito mais sonhadora. Se ela gosta do rapaz, ela não vai ficar só pensando como que vai ser o encontro, mas como que vai ser o casamento dela com ele, os filhos que ela vai ter, as bodas de ouro e tudo mais. Por quê? Porque é assim a estrutura feminina. A mulher, no início da relação, ela é muito mais sensível para isso. E justamente por isso que Deus não deu essa missão da mulher ficar correndo atrás de macho, ficar correndo atrás de um homem que muitas vezes não vai corresponder. Porque você concorda comigo que se a mulher correr atrás de um cara, se ela se declarar para ele e ele não corresponder a isso, quem você acha que vai ficar na pior? Como que você acha que ela vai lidar com esse não? E se fosse o contrário? Se fosse um homem se declarando para a mulher e ela não lhe corresponder? Ele também vai ficar chateado. Mas a maneira de superação, a forma de suportar tal situação é diferente. Porque Deus deu essa estrutura para o homem suportar um não, nesse aspecto, que não deu para a mulher. É por isso que tem muitas mulheres aí que estão cada vez mais assim, depressivas, mendigando afeto. Porque elas estão fazendo o papel que não é delas e por isso passam vergonha, ficam para baixo. Diferente de um homem. Ah, mas tem homem que também fica para baixo. Sim, mas se ele quiser superar isso, ele consegue facilmente, sim. Se ele tiver sabedoria, ele consegue. Só que a mulher, quanto mais ela faz isso, mais é pior para ela. Isso não é saudável, sabe? E mais à frente vocês vão ver como que na realidade, a realidade comprova esse princípio. Mas eu quero terminar falando de um outro aspecto que acontece muito no meio cristão. Tem mulheres que no fundo sabem que não é esse o papel delas, de ficarem procurando, e aí elas são mais sutis, elas ficam mandando indiretas. Já viu isso? A menina fica mandando indireta pro cara. Ela se apega a ele emocionalmente, fica toda envolvida, e o cara às vezes não tá nem afim dela e ela fica mandando indireta. Aí ela percebe que o cara não tá correspondendo, assim, não, o cara ainda não tomou a iniciativa que ela queria, mas na mente dela ela já criou todo esse apego, às vezes sem conhecer o cara, e ela fica mandando essas indiretas, achando que o cara vai corresponder, né? Ou não, ou mais esperando uma reação dele. E às vezes ela acha que o cara não percebeu as indiretas. Na verdade, querida, muitas vezes o cara percebe sim as indiretas. Só que para ele não te magoar, falando que não tá afim, porque em geral, se a mulher precisa ficar mandando indireta é porque o cara não tá afim dela e ela que tá querendo correr atrás, né? Mas aí acontece isso, ela tem que ficar fazendo isso. E o cara muitas vezes percebe. E para não magoá-la, ele indiretamente não corresponde. Mas aí o que ela acha? Ela acha que ele não percebeu
as indiretas. E aí, de indiretas, ela vai a quê? Diretas já, né? Não é isso? Manda uma direta que tá afim dele, ele manda uma direta, portanto, que não tá afim dela. E aí, quem é que sai na pior? Ele ou ela? É ela. Sempre ela. Porque Deus não deu essa estrutura à mulher como ao homem. O homem vai ficar chateado, mas logo ele supera e parte para outra, porque Deus dá essa força. Portanto, esse é o princípio. O homem procura, a mulher espera. E eu quero terminar falando isso. A gente vai ver no próximo vídeo evidências. Aqui agora a gente viu o princípio, a resposta para aquelas perguntas. Agora nós vamos ver evidências bíblicas dessa verdade. Se você ainda tem dúvida de que só o homem deve procurar, eu vou mostrar para você como que nas histórias de alguns casais da Bíblia, em alguns outros trechos da Bíblia, esse princípio se mantém para corroborar com o que a gente viu aqui, que o que Salomão falou não era um mero provérbio, mas um conselho baseado num princípio. E eu espero que você veja esse vídeo e dê like nesse vídeo se você gostou e compartilhe. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!